18 de outubro de 2017. Em má fase no segundo turno, Corinthians recebe o Grêmio em Itaquera para afastar princípio de crise. No Maracanã, Fluminense e São Paulo duelam para se afastar da zona de rebaixamento. Lesão no ombro tira a guerra do Palmeiras por 4 semanas. E ainda, tudo sobre a terceira rodada da Liga dos Campeões e um filme sobre Pelé, que narra a trajetória do rei até o primeiro título mundial conquistado em 1958. Oi, gente, boa noite. Quarta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do duelo que promete agitar a rodada desta quarta entre o líder Corinthians e o segundo colocado Grêmio. Uma vitória do Timão faz a equipe abrir 12 pontos e praticamente acaba com o sonho do título da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho. Então, o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está, neste momento, lá na Arena em Itaquera. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Aliás, boa noite é duro de dar com esse dia ainda, claro, coisas do horário de verão, né? Então, boa tarde para você, Michele, e para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o estádio, a Arena do Corinthians aqui completamente vazia neste momento, mas daqui a algumas horas vai estar, sem dúvida nenhuma, completamente lotada. É o jogo que reúne os dois melhores times do Campeonato Brasileiro. Corinthians, dono da melhor campanha, com 58 pontos, líder do campeonato, e o Grêmio, que tem 49 pontos, 9 pontos atrás do Corinthians, mas que quer uma vitória aqui em Itaquera para abrir de novo a disputa pelo título. É bem isso, se o Grêmio vencer o jogo, a distância cai para 6 pontos e aí tudo recomeça. O Corinthians em crise, o Grêmio encostando, o Santos podendo também se aproximar. Agora, se o Corinthians chegar a um resultado positivo, abrir essa diferença para 12 pontos, claro, fica muito complicado do campeonato terminar de forma diferente do que não com o título de campeão brasileiro do Corinthians. Um duelo que começou com muita polêmica. O presidente do Grêmio, em entrevista a uma rede de televisão, fez duras críticas à escalação do Weber Roberto Lopes para a partida desta quarta-feira. Vamos ver a repercussão disso. Tanto o Ramiro do Grêmio quanto o Fábio Carille, técnico do Corinthians, falaram a respeito do que disse o presidente do Grêmio. Se falar de Weber, um árbitro experiente, que já viveu muitas coisas na vida, né? Foi um pouquinho pesado, achei um pouquinho pesado. Acho que por mais que você tenha algo contra alguém, acho que não pode chegar a esse ponto. Mas a gente tem que nos preocupar com a gente aqui, né? Falou de ser caseiro, a gente teve 2 jogos em casa, um que a gente perdeu para o Palmeiras e um outro que eu não me recordo agora. A gente perdeu em casa com o Weber apitando, né? Então, mas se tratando de Weber, não acredito que isso possa influenciar em alguma coisa. Acho que o jogador, nosso papel é jogar, né? A gente não tem que entrar em mérito de quem vai apitar ou não. Acho que isso a gente deixa a cargo da direção comentar ou falar sobre esse tipo de situação. Nosso papel é ir a campo, jogar os 90 minutos, procurar vencer e esperar que o árbitro faça uma boa partida. Para quem não viu ou não sabe o que disse o presidente do Grêmio, chamou o Weber de careca vagabundo, juiz caseiro, enfim. Por isso, o Fábio Carille falou que foi um pouco pesado, que disse o Bolzan, e o Ramiro, claro, acabou tirando o corpo fora dessa discussão, já que não vai contestar o presidente do clube dele, obviamente. Agora, sem dúvida nenhuma, esse jogo está mexendo com o Corinthians de uma forma diferente da habitual. O técnico Fábio Carille, inclusive, mudou de postura com relação ao que costuma fazer. Normalmente a gente vem para os jogos do Corinthians já sabendo a escalação do goleiro ao ponto esquerda, o time que vai jogar. Só que diante dos últimos maus resultados, das críticas que alguns jogadores vêm recebendo, como o Rodriguinho, como também o Jadson, e a evolução de outros jogadores que são reservas e que vêm entrando bem na equipe, como o Marquinhos Gabriel e também o Cleison, o Fábio Carille, desta vez, não quis confirmar a escalação do time do Corinthians antes da partida. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ele está fazendo mistério. Eu costumo dizer que eu não tenho 11 titulares. Tenho mais, dependendo do jogo.
Já usei o Camacho ir para campo e ajudar. Contra o Curitiba foi o Cleison para campo e ajudar. Então, são estratégias. Vou esperar alguns casos aí do departamento médico, ver como é que esses jogadores vão acordar. Por isso que eu vou fazer a reunião agora. E tem mais decisões aí que, conforme for o jogador, eu tenho que mudar jogador de lado, algo assim que a gente já vai deixar tudo definido hoje. Tá aí o técnico Fábio Carilli mudando um pouco de postura, mas não tem dúvida nenhuma que esse é um jogo especial, um jogo diferente que tem que ser tratado assim. No primeiro turno, a diferença de pontos entre o Grêmio e o Corinthians a esta altura do campeonato era bem pequena. Os dois times se enfrentaram em Porto Alegre. O Grêmio, se vencesse, ultrapassaria o Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve mais chances de gol no jogo disputado em Porto Alegre. Mas o Corinthians se defendeu muito bem, como foi característica da equipe durante todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e acabou marcando o gol que deu a vitória corintiana. E aí começou a diferença começou a abrir no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio vem aqui para Itaquera desta vez para tentar uma revanche, para tentar recuperar aqueles pontos perdidos no jogo que aconteceu lá na Arena do Grêmio. Aqui em Itaquera o Grêmio vem para tentar o resultado positivo e vem com um reforço muito importante. O principal jogador do time, o Luan, vice-artilheiro com 14 gols, só perde com 14 gols no Campeonato Brasileiro. Ele volta ao time depois de ficar quase 2 meses afastado por lesão. E o curioso é que o Grêmio, nessas 10 partidas que ficou sem o Luan, marcou apenas 8 gols, ou seja, a ausência dele é tratada como um dos principais fatores para a queda de rendimento do Grêmio também. Agora, não se sabe quanto tempo ele poderá jogar. Ou ele vai jogar... O Renato Gaúcho está trabalhando com 45 minutos dele em campo, só que não sabe se ele começa jogando ou se entra no segundo tempo. De qualquer maneira, nós falamos com o Ramiro a respeito disso, da importância do jogo e também da importância de ter de volta um jogador como o Luan. Se vai ou não sei te responder, mas o meu desejo é que ele vá. Ele é um grande diferencial técnico do nosso time, sem dúvidas, um jogador muito importante que vai nos ajudar muito. Então a minha torcida é para que ele esteja no campo nos ajudando. Ramiro, o Corinthians não está mais, não está conseguindo repetir no segundo turno aquilo que fez no primeiro, quando teve um aproveitamento incrível, mas a impressão que a gente fica, quem está atrás não consegue chegar, a diferença sempre fica, mas essa é a oportunidade, se não for agora, não vai ser mais? Acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que a gente tem essa possibilidade de encurtar para 6 pontos a distância deles, então o momento é esse, apesar de faltar ainda bastante rodadas, a gente sabe como é importante vencer agora, que eles estão oscilando um pouco na competição, apesar de ser na casa deles, eles foram na nossa casa no primeiro turno e conseguiram um resultado positivo, e a gente tem totais condições de vir aqui e fazer a mesma coisa. Tá aí a palavra do Ramiro, falando do quão importante é esse jogo para o Grêmio. Sem dúvida nenhuma, vai definir o que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio vencer, a disputa estará aberta. Se o Corinthians conseguir o resultado positivo, vai botar 9 dedos na taça de campeão brasileiro. É isso, Michele. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui da Arena de Itaquera, trazendo as possíveis escalações, tanto do Corinthians quanto do Grêmio. Já volto, tá, Michele? Tá certo, Gavini. Depois quero saber o seu palpite. O que você tá achando que vai dar essa noite? Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Eu tô rindo aqui 9 mãos, o Corinthians é um polvo, 9 mãos, né? Ele falou 9 dedos, por que não 10 dedos? Porque não tá garantido. Entendeu? Vai colocar 9, já achei que era um outro cara que ia pegar a taça, porque... Ele tá preso nos Estados Unidos. Não. É o grande camuflador de medalha, né? Não, é o outro que só tem 9 dedos. Vai, segue, Celso. Isso, pai, tá cada vez pior. Bom, grande noite para você, apesar de estar sol lá fora, para mim ainda, né, depois das 6 da noite, então grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians e Grêmio é o grande jogo da rodada, sem dúvida alguma. Eu ia falar campeão, né? Líder e vice-líder, frente a frente. Se o Corinthians vence a partida, como disse o nosso querido Gavini, bota 9 dedos na taça. Se perder, o campeonato pega fogo, mas ainda assim tem muita coisa para acontecer. Mas sem dúvida é um grande jogo. Eu acho que o Grêmio chega forte, tem condições de vencer em Itaquera, mas o Corinthians jogando em casa, apesar de todos os problemas, de todas as conversas, que o Corinthians caiu, está caindo, tal, para mim é favorito, pelo simples fato de ter, ou melhor, de ter não, de jogar em casa, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A presença do Luan, ela muda o nível do Grêmio.
Tem alguns jogadores que eles mudam o nível do time. Tanto que o Gavini deu uma estatística e o Grêmio fez 8 gols sem ele e nenhum mais do que uma vez. Todos os 10 jogos que ele teve fora, o Grêmio só fez um gol. Então faz diferença. É um jogador que faz diferença. O jogo é muito parelho, no meu modo de entender. É um jogo onde o empate será um resultado absolutamente normal ou uma diferença apertada para um lado ou para o outro. Os dois times são equilibrados. O Corinthians ele fez um primeiro turno fora da casinha. E agora voltou ao normal. Ele é igual aos outros. E por isso que ele está aí com essa vantagem enorme. Ele fez 8 pontos de vantagem no primeiro turno e agora tem 9. Então eu não acredito, mesmo que ele perca o jogo hoje, que ele vai ter algum problema com ganhar o título. Também não. Imagine a situação. Vamos supor que hoje o Corinthians estivesse com 3 pontos de vantagem sobre o Grêmio e ganhasse o jogo. Ele ficaria com 6 pontos, faltando 9 rodadas. Todos nós diríamos, já resolveu. 6 pontos, faltando 9 rodadas. Essa é a pior hipótese. Ele perder, faltando 9 rodadas e 6 pontos para tirar. Não vejo ninguém com capacidade para tirar. Isso seria possível, inclusive poderia estar assim, se naquele jogo lá de Porto Alegre o Grêmio tivesse vencido. Sim. Aí o Grêmio estaria hoje com 52 e o Corinthians com 55. Então, e aí se o Corinthians ganhasse, ele ficaria com 6 pontos e todo mundo ia dizer que abriu 6. É que ele sobrou tanto na primeira fase. Colocou a mão na taça. Ele sobrou tanto, que agora fica essa conta e tal. 6 pontos, faltando 9 rodadas, e não tem ninguém. Ninguém. Você olha aí, quem é o Bambambam? Quem pode tirar esses 6 pontos de 9 rodadas? Pode chegar atropelando o Grêmio. Palmeiras, Flamengo, o PSG, Santos, ninguém. Talvez o PSG. Não tem. Então, quer dizer, é tranquilo. O Corinthians pode até tropeçar hoje. É claro que vira burburinho, tem buchicho, isso pode pesar. Mas se você olhar friamente, mesmo que ele perca o jogo hoje, 6 pontos, faltando 9 rodadas, com o nível igual que nós temos aí, não vejo nenhuma chance de perder o título. Agora é o seguinte, melhor hora do programa. Tem uma enquete hoje, babado, hein? No site gazetesportiva.com, que está gerando muita polêmica. Gerou polêmica na reunião e vai gerar polêmica aqui, e eu tenho certeza aí na sua casa. Tem a ver com o fim do campeonato de 2 equipes aqui de São Paulo. A gente quer saber o seguinte, essa enquete em homenagem a todos os médicos do Brasil, em especial o Dr. Luiz Paisani e Dr. Luigi Paisani, lá da Moca. O que você aí de casa mais gostaria de ver nesse Brasileirão? O Corinthians perder o título? Ou o São Paulo ser rebaixado? E agora, hein? Para participar, acesse o site gazetesportiva.com. Adivinha quem deu a ideia dessa enquete? Aí depois a gente deu uma mexidinha com a ajuda do Celso Cardoso. Muito bom. Não vou responder isso. Tem que responder. Claro que não. Isso é dirigido. Deixa eu explicar uma coisa. Não. Isso é dirigido ao torcedor. O que eu não você estou aqui como torcedor, eu estou aqui como jornalista. Como jornalista, eu analiso fatos. Não vou torcer nem para um nem para outro. E, aliás, para os dois se ferrarem. É isso que você quer. É isso que você quer, no fundo. Não me recuso, imagina. Na minha condição de jornalista, não dá para fazer isso. Você não falou isso na reunião que você não ia votar? Claro, isso é um assunto meu. Eu tenho aqui... Sim, mas é para torcedor. Eu não estou aqui como torcedor. Aqui eu estou como pessoa jurídica. Aqui eu pessoa sou... jurídica? Eu sou... Você é uma empresa? Não, achei que você era um ser humano. Aqui eu sou profissional. Então aqui não tem coração. Tem análise fria e racional. E aí, Flávio? Eu acho que o São Paulo merece mais ser rebaixado do que o Corinthians perder o título. Bem ou mal, o Corinthians se organizou, está meio varzeado na base e tal. São Paulo não, São Paulo merece ser rebaixado. Faz 10 anos que ele está pedindo para ser rebaixado. Desde que o Marcelo Portugal Gouveia morreu, o São Paulo, porque nada é de uma hora para outra. Então eu acho que é mais merecido o São Paulo ser rebaixado. Chegou o momento, isso você quer dizer. Como é que é? Chegou o momento. Não, eu acho que se ele for rebaixado, o torcedor vai ficar bravo, mas ele não vai achar que foi injusto. Eu concordo com porque você. O São Paulo tem procurado o rebaixamento. Boa. Ele está fazendo tudo para ser rebaixado. Boa. Não é a cara. Infelizmente, a enorme, a fabulosa camisa do São Paulo está muito maltratada. Muito. A gestão está péssima. Então isso seria um merecimento. Se o São Paulo for rebaixado, está justo. Porque buscou isso, né? Há 10 anos que ele está procurando isso. Não vai ser uma novidade. Não. Seria novidade no Brasileiro, ele já foi rebaixado no Paulista, mas seria merecido. Inteligente demais você. Que eu vou falar. Eu concordo com o que o Flávio está falando, mas daí dizer que estou torcendo para o São Paulo cair a enquete. Você é uma você tá outra história. Você não brincou, tá fora. Brinca você então, o que você briga? São Paulo. O Corinthians perca o título do São Paulo. O São Paulo rebaixado, porque o Corinthians fez um bom trabalho, conseguiu os pontos, é isso que todo mundo quer, campeonato de pontos corridos aí até o final.
Então ele vai ser merecedor São Paulo se ele ganhar. tá fora da zona de e o São rebaixamento? Paulo hoje tá, mas tá assim, sai e volta, sai e volta. Bom, a Champions League teve como destaque na rodada de ontem a goleada do Liverpool fora de casa diante do Maribor, da Eslovênia. O Manchester City se deu bem contra o Napoli e o Real Madrid ficou no empate com o Tottenham. E nessa semana rolou a pré-estreia do filme Pelé, O Nascimento de uma Lenda, que conta a saga do rei do futebol até a conquista do primeiro título mundial com o Brasil. Veja na matéria do repórter Osmar Garrafa. Pelé, O Nascimento de uma Lenda, é um filme que retrata em tom de drama o surgimento do rei do futebol. O filme mostra a infância de Pelé, a chegada dele ao Santos e como, aos 17 anos, ele foi o protagonista do primeiro título mundial da seleção brasileira na Suécia em 58. Milton Gonçalves, que interpreta Valdemar de Brito, o descobridor de Pelé, esteve na pré-estreia e falou da emoção de participar de um filme que conta a história do rei do futebol. O que eu quero falar do Edson Arantes do Nascimento é que ele foi um ídolo, ele ainda é um ídolo. O Edson Arantes do Nascimento, na prática do futebol, de ser como ele era, de se comportar como ele se comportava no Pacaembu, vocês não imaginam a importância deste cidadão. Vocês não imaginam como ele foi importante não só para nós, brasileiros negros, mas para todos os jovens, pobres, brancos, que não tinham uma possibilidade, mas sabiam que se tivesse coragem, se tivesse pertinência, se tivesse vontade, poderia dar salto qualitativo, que foi o que o Edson Arantes do Nascimento fez. Com problemas de saúde, Pelé não compareceu. E o público poderá acompanhar Pelé, O Nascimento de uma Lenda, a partir do próximo dia 26, quando o filme entra em cartaz no Circuito Nacional de Cinema. Muito legal, temos uma história do Pelé desde criança, já existe o Pelé Eterno, né, do Aníbal Massaini, que foi a trajetória do Pelé, o herói. Eu tive a honra de estar nesse filme, e agora tem esse filme feito pelos americanos. Tudo que se fizer para o Pelé é pouco. Pelé é um cara disparadamente, mas disparadamente o brasileiro mais importante de todos os tempos. Mas disparadamente. Ele é, inclusive, mais famoso do que o Brasil em boa parte do mundo. O mundo inteiro sabe quem é Pelé. Houve um momento em que ele era a terceira marca do mundo. Ele era a segunda marca do mundo. Era ele e Coca-Cola. E depois o Papa. Uma coisa absurda. E muita gente não sabe onde é Brasil, o que é o Brasil, nada. Então, é um nome extraordinário, tudo que se fizer para ele é pouco e deve ser muito legal. Eu espero, e eu lamento muito que o Pelé não tenha comparecido na pré-estreia, né? Ele está debilitado e tal, mas a gente torce para o nosso eterno rei, para que ele logo possa curtir esse filme, essa história toda, que ele é um símbolo espetacular do Brasil. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O líder internacional foi a Varginha e empatou com o Boa Esporte em 0-0. O segundo colocado, o América Mineiro, também ficou no 0-0 com o Brasil em Pelotas. O Ceará venceu o Paraná na Arena Castelão por 1-0 e assumiu a terceira colocação. A equipe paranaense terminou a rodada na quarta posição. Veja o gol. No Castelão, o Ceará venceu o Paraná por 1-0 graças a esse gol de Leandro Carvalho. Com a vitória, as duas equipes inverteram posições na Série B. Agora o Ceará está em terceiro com 54 pontos, 2 a mais que o Paraná.
E 6 jogos hoje, 4 amanhã, completam a 29ª rodada do Brasileirão. 2 partidas começam às 7h30. Vamos ver? Olha aí, bota na tela, Magrão. Coritiba recebe o Cruzeiro no Couto Pereira e no Serra Dourada o Atlético Goianiense enfrenta o Vasco. Às 9h, o Atlético Mineiro joga com a Chapecoense na Arena Independência. 9h45 tem Fluminense e São Paulo no Maracanã. Corinthians e Grêmio na Arena Itaquera e Avaí e Botafogo em Floripa. Amanhã, 8h, o Palmeiras recebe a Ponte Preta do Flávio no Pacaembu. No mesmo horário, 8h, Vitória enfrenta o Atlético Paranaense em Salvador. Flamengo e Bahia jogam às 9h na Ilha do Urubu. E também às 9h, o Sport encara o Santos na Ilha do Retiro. Tá certo? Bom, o Fluminense quer aproveitar o mando do Maracanã para vencer o São Paulo e se afastar da zona de rebaixamento. Assim como o São Paulo, o Fluminense também venceu na rodada passada, 1-0 sobre o Avaí. Agora, foco total na busca de mais 3 pontos para ficar cada vez mais distante da zona do rebaixamento. Suspenso, Wendel é desfalque. Em contrapartida, Lucas e Douglas estão de volta após cumprirem automática pelo 3º amarelo. Em 12º lugar na tabela, com 35 pontos, o Fluminense está otimista com o atual momento. Mas quando o assunto é o São Paulo, a palavra de ordem é respeito. Tem jogadores de seleção, tem o Hernanes que passou aí pela seleção, pela Europa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma equipe de muita qualidade. E a gente do futebol sabe que às vezes não é só a qualidade ou a determinação que nos ajuda a vencer jogos. Alguns detalhes acabam decidindo várias partidas. Acredito que foi o que aconteceu com eles, foi o que aconteceu com a gente. Mas eu espero que a gente consiga vencer e que a gente se distancie deles. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior deve colocar em campo o que tem de melhor. O meio-campista Marcos Guilherme falou do atual momento dele e também da situação do tricolor na competição. Veja na reportagem de Jonas Campos. Marcos Guilherme, que estreou pelo São Paulo, marcando 2 vezes na virada épica do tricolor para cima do Botafogo e aos poucos se firmou na equipe titular. Faz uma autoavaliação de desempenho com a camisa do clube. Estou feliz porque acho que venho crescendo a cada jogo, a cada treinamento. Vim lá de fora, então a competição lá é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Então até achei que ia demorar um pouquinho mais para me adaptar, mas foi rápido, até pela recepção que tive aqui por todos os funcionários, jogadores, comissão técnica, torcida. Então acho que esse apoio que eu tive me ajudou muito. O atacante, que é São Paulino de coração, avalia também o desempenho do time. Eu acho que esse último jogo agora contra o Atlético Paranaense, creio que foi, na minha opinião, foi o melhor da nossa equipe. Eu acho que conseguimos fazer tudo aquilo que o Dorival tem nos pedido, que é marcar alto, marcar a pressão adversária, não dar espaço para ele. E também com a bola a gente ter 3, 4 jogadores no mesmo setor ali para poder trabalhar a bola e criar as jogadas. Então acho que, na minha opinião, esse jogo contra o Atlético Paranaense serve como modelo para nós. Modelo a ser seguido no confronto direto desta noite no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Equipe que tem apenas 1 pontinho a mais do que o São Paulo na tabela de classificação. Dorival Júnior, provavelmente com força máxima à disposição, deve repetir o time que venceu o Atlético Paranaense no último sábado e levar ao Maracanã um São Paulo com Sidão no gol, Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Petros, Marcos Guilherme, Hernanes, Cueva e Lucas Fernandes. E Lucas Prato no comando de ataque. Fluminense daqui a pouco no Maracanã. Flamengo e Santos no Pacaembu. Os 3 próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro representam uma sequência difícil, mas determinante para o futuro do tricolor. O campeonato muito parelho, a gente vê que a gente perde um jogo, as outras equipes ganham, então já tem acho que 10, 11 equipes aí brigando lá embaixo. Então é difícil você cravar alguma situação. Mas nós sabemos que se nós conseguirmos pontuar bem nesses 3 próximos jogos que você disse, com certeza a gente vai ter uma situação mais tranquila na tabela. Acho que isso já é um assunto encerrado, né? Se tem emoção, se não tem emoção, o campeonato por pontos corridos. Mas está aí mais um exemplo.
Dois times que não têm nenhuma pretensão de título, mas tem um jogo decisivo pela frente porque lutam para não cair. São Paulo com o público... São Paulo, né? Hã? São Paulo, né? O quê? O Fluminense não cai, pô. Ele sempre dá um jeito. Mas, enfim, de qualquer forma, vai ser um jogo com um caráter decisivo. Sim. Não tem o em glamour, tese, sim, não tem o glamour de um Corinthians e Grêmio, que brigam pela ponta de cima, mas promete ser um jogo daqueles de... Sabe, não estou dizendo o nível técnico, a gente já conhece o nível técnico, mas no nível das emoções, de busca pelo resultado... Promete ser interessante. O Dorival Júnior conseguiu fazer uma coisa no São Paulo, que é baixar um pouco a temperatura, sabe? O time ficava muito tenso logo que tomava um gol. Mesmo que ele estava em vantagem técnica, ele tomava um gol, você lembra disso. Começava, né? Já a bola pesava e tal. Contra o Atlético Paranaense, ele tomou o gol e continuou jogando. Não foi um grande jogo. Poderia até ter perdido o jogo, empatado. Ganhou, como em outras oportunidades, mereceu ganhar e não ganhou, mas dessa vez ganhou. Teve sorte, teve felicidade nesse jogo. Mas isso de ter tirado esse peso psicológico já é alguma coisa. E vai tentando dar uma cara pro time. O Lucas Prato voltou a fazer gol e tal. Mas é um time que vai sofrer até o final, né? E o Fluminense é a mesma coisa. São dois times fracos e que estão brigando aí pela sobrevivência. E os dois com a mesma característica, né? A molecada vai embora. Você vê o Richarlison já fazendo sucesso no futebol da Inglaterra, né? O Wendel já está negociado, a mesma coisa do São Paulo. Parece jogador jovem já manda embora. Então é complicado, né? Os dois merecem. O Fluminense viveu muito por causa da Unimed. Aí quando ela tirou o patrocínio, acabou. E o São Paulo tinha o Marcelo Portugal Gouveia. Quando ele saiu, acabou. Foi uma época que nós dizíamos aqui na Fluminense, ele tinha dinheiro, mas não tinha estrutura. Então, mas... E não usou aquele dinheiro para melhorar a estrutura. Ele tem até uma estrutura bacana em Xerém. É legal. É como o São Paulo em Cotia. É muito parecido. Só que não sabe fazer gestão para aproveitar. E aí complica tudo, não adianta nada. Né? Tá certo. Bom, antes de eu chamar o Troféu Mesa Redonda, quero convidar você novamente a votar na nossa enquete do Gazeta Esportiva. Hoje a enquete está polêmica. Opa. A pergunta, nós queremos saber, o que você aí de casa mais gostaria de ver nesse Brasileirão? O Corinthians perder o título do campeonato ou o São Paulo ser rebaixado? O Corinthians perder o título ou o São Paulo ser rebaixado? O que seria mais gostoso nesse Brasileirão? Vote, gazetesportiva.com. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado, tá bom? Cruel. Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações já estão abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar, é só acessar troféumesaredonda.com.br. Você vai montar a sua seleção preferida do Campeonato Brasileiro. Tá muito legal o site. Tem lá as edições anteriores, vários vídeos relembrando a primeira edição há 14 anos. Quem será que eram os melhores do Brasileirão há 14 anos? Não é mesmo, Flávio? Eu lembro que o ganhador... Teve Tevez. Não, o Tevez ele veio como o melhor da América. Da América. Na primeira edição. Teve Adriano. Eu não lembro quem foi o primeiro jogador. O Adriano foi homenageado. Teve Zagallo. Era um dos melhores jogadores do mundo. Zagallo, Parreira. Parreira. Mas eu não lembro quem ganhou como o melhor jogador. Engraçado. Depois a gente dá uma olhadinha nisso. Acho que foi alguém do Corinthians. Não sei, não lembro. Não lembro. O Corinthians foi o campeão naquele ano. Então, acho que foi alguém do Corinthians. A verdade é que esse ano, de novo, dois parceiros maravilhosos com a gente, a grande e querida Lux Color, a maravilhosa Baltec, duas empresas brasileiras, profissionais, seríssimas, que estão conosco em mais uma edição, essa 14ª do Troféu Mesa Redonda. Eu acho que naquela edição o melhor acho que foi o Pet, não foi não? Petkovic? Não. Petkovic, não. Não, foi alguém do Corinthians, a Michelle tem razão. Eu acho que foi alguém do Corinthians. Foi alguém do Corinthians. Bom, e o Flávio falou das nossas parceiras Lux Color e Baltec, e hoje eu ganhei aqui um catálogo da Lux Color com as cores, tendências para 2018 e 2019, porque eu quero pintar minha casa e eu estou apaixonada por esse catálogo. Muito obrigada, viu, Eliana? E voltamos a falar do jogão entre Corinthians e Grêmio. O repórter Fernando Gavini está lá na Arena em Itaquera e nos conversa com a gente agora, falando sobre prováveis times que entrarão em campo logo mais. E eu quero seu palpite também para o jogo dessa noite, Gavini. Tá certo, Michele. Então vou começar já pelo palpite, né? Você lembra que segunda-feira a gente tava lá no estádio do Pacaembu, você perguntou para mim qual que era o meu palpite pro jogo do Santos com Vitória. O que eu falei? Empate. O que é que deu? Empate. E aqui, olha,
Eu não vou dar uma de Celso Cardoso, não, porque o Celso fica muito em cima do muro. Eu não vou falar empate dessa vez, não. Vai ser uma vitória do Corinthians sofrida, doída, 1-0 ali. Não, o fato é que não dá empate. Ou o Corinthians ganha ou o Corinthians perde. Não vai empatar. Mas eu vou apostar no Corinthians em casa, jogando dentro da arena do Corinthians aqui, vai acabar conseguindo resultado positivo. Agora, na minha primeira participação, eu falei a respeito do mistério que o Fábio Carille fez pela primeira vez, né? Não deu a escalação, não garantiu a escalação de cara como ele costuma fazer. Porque o Corinthians tem alguns problemas. A novidade é a volta do Gabriel, que cumpriu 2 jogos de suspensão, foi suspenso por causa daqueles gestos obscenos que ele fez no Clássico contra o São Paulo, ficou 2 partidas fora e volta ao time na partida de hoje contra o Grêmio. Só que ontem, o Balbuena e o Guilherme Arana não participaram do treinamento, ficaram em recuperação física, ficaram só na parte interna e tal, e sugere-se que eles estão com alguns problemas que poderiam ser dúvidas, mas não acredito. Acho que um jogo importante como esse, tanto o Balbuena quanto o Guilherme Arana vão estar em campo sem dúvida nenhuma. Agora a questão fica por conta das modificações por conta de uma fase. Foram criticados, têm sido bastante criticados, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson. Mas ontem, na entrevista coletiva, o Fábio Carille defendeu os 2 jogadores dizendo que o problema é o passe. Se o problema é o passe, será que então é o Maicon que poderia perder o lugar para o Camacho? Enfim, tudo ficou sob suspense, não há a confirmação da escalação, mas nós conversamos e vamos dar para você agora uma escalação, apenas com o Pedro Henrique que vai jogar mais uma vez no lugar do Pablo. O resto do time, já que o Carille não costuma mexer tanto, nós mantemos. Vamos ver se a gente acerta. Vamos então ao provável Corinthians para o jogo desta quarta-feira. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero, Jô, técnico Fábio Carille. Já o Grêmio tem como grande novidade a volta do Luan. Resta saber quanto tempo ele vai jogar. Quanto tempo não, se ele vai começar jogando ou se ele vai apenas jogar o segundo tempo. Porque pelas informações ele deve jogar apenas um tempo. Ou o primeiro ou o segundo. Vamos esperar ver o que vai definir o técnico Renato Gaúcho. O restante do time é o mesmo Grêmio que venceu o Coritiba no final de semana. Vamos conferir então o provável Grêmio para jogar contra o Corinthians aqui na Arena de Itaquera. Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Jailson e Arthur, Ramiro, Luan ou Arroio, Fernandinho e Lucas Barrios. Técnico Renato Gaúcho. Detalhe interessante da volta do Luan para a equipe do Grêmio, que o Luan fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, juntando com o Lucas Barrios, que fez 18, mais o Fernandinho, mais o Ramiro, que fizeram 10 gols, somando esses 4, 52 gols marcados por esses jogadores ao longo da temporada, ou seja, boa parte dos gols do Grêmio no ano foram marcados por esses jogadores, e a grande aposta do Grêmio para voltar a fazer gols, né? Como a gente falou na primeira entrada, o Grêmio nos últimos 10 jogos marcou apenas 8 gols e aposta no retorno desse quarteto ofensivo para tentar surpreender o Corinthians aqui na Arena. Agora, eu dei meu palpite, falei que o Corinthians vai ganhar de 1-0 e vou falar até quem vai fazer o gol, hein? Vai ser gol do Jô. 1-0 para o Corinthians, gol do Jô, vai ser o resultado aqui na Arena. Se eu vou acertar, não sei, mas eu espero de verdade que seja um grande jogo, porque, como o Flávio Prado tem dito muitas vezes, os jogos têm sido medíocres, né, pela mediocridade toda que é no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi um pouquinho diferente no primeiro turno, disparou na tabela. Como são os 2 melhores times do Campeonato Brasileiro, o que eu torço de verdade é para que seja um baita jogo, que eles honrem as 2 melhores posições do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Michele? Tá certo, Fernando Gavini falou tudo, entendeu? Não ficou em cima do muro. Não. Falou que vai dar Corinthians e vai dar Corinthians. Eu gosto muito do Grêmio lá no Sul, mas quando é Grêmio e Corinthians, aí tem que ser Corinthians. Eu quero saber, a enquete hoje não foi sobre o jogo. Quero saber a opinião dos nossos comentaristas aqui.
Não faz essa cara pra mim, Celso. Até porque eu já disse no começo do programa, né? Mas é audiência rotativa, Celso Cardoso. Ah, bom, pensei que você não tivesse prestado atenção. Você falou nem que você, nem o Gavini. Eu falei que dava Corinthians. O Celso fica muito irritado. O Celso fica... Mas não é isso, Eu ando Celso. com a tolerância muito baixa. Você tá com a imunidade e a tolerância. Meu Deus. Eu acho que o Corinthians é favorito, joga em casa e vai ser muito difícil pro Grêmio vencer o Corinthians em Itaquera. Muito difícil. Para mim, acredito também num 1-0 magro aí. Não sei, viu? Tu me deu uma sensação aqui que pode ser que dê Grêmio. Ai, credo. Toda hora você faz isso. Você fala que vai dar um, depois você fala que deu uma sensação que vai dar outro. Vai, Corinthians! Flávio. 1-0, gol de Balbuena. Vamos mudar o autor do gol. Porque o jogo é Balbuena. Hoje é o Balbuena. E o Cleison? Não. Será que se depois o Cleison ele não entrar, entra? é o segundo. Entra faltando 10 Aí vai ser 2-0. minutos. Aí vai ser já o contra-ataque quando o Grêmio está atacando e tal. Não É precisa ver o lambuja. jogo, né? Já contamos toda a história. Já sabemos tudo. Bom, tomara que seja um jogão, como o Fernando Gavini falou, né? Porque jogo medíocre Mais a gente tá abraço cansado. pro Gavini. Né? Sinta-se abraçado. Celso ficou bravo com você, Gavini. Bom, amanhã tem Palmeiras e Ponte do Flávio Prado no Pacaembu. Do lado da Macaquinha, o técnico Eduardo Batista terá problemas para escalar o time. Acompanhe tudo na reportagem de Jonas Campos. O professor Eduardo Batista, que já não conta com Luan Pérez, e Fernando Bob, suspensos, confirma mais uma baixa na Ponte Preta para o duelo desta quinta contra o Palmeiras no Pacaembu. O Sheik está machucado, o Sheik está fora do jogo. Jogo de extrema importância para a Macaca, que com 32 pontos e na 17ª colocação da tabela, hoje é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Mas o professor sabe bem o que a equipe precisa fazer para surpreender o adversário. Ter muita concentração para marcar, organização, né, mas principalmente, na hora que tiver a bola, personalidade. Jogar, né, jogar com personalidade, fazer o que foi treinado. Nós treinamos essa semana exaustivamente, né, a posse de bola. Acho que contra o Santos nós apresentamos uma evolução, mas nós treinamos em cima disso para que a gente consiga jogar e tirar a bola do Palmeiras. O Palmeiras com a bola é muito perigoso, a gente tem que estar atento. E a partida desta quinta-feira marca também um duelo especial entre Palmeiras e Eduardo Batista. O treinador que iniciou a temporada no comando do Verdão, mas acabou demitido no mês de maio, reencontra o ex-clube pela primeira vez. Sou focado no meu trabalho, né? A gente tem um trabalho árduo aqui na Ponte Preta, difícil, e a gente tem que focar nisso, né? Qualquer outro sentimento é ruim, né? Então a gente tem uma missão importante, estamos preparados, nos sentindo preparados para conseguir o resultado. É isso que a gente tem que ir buscar. E lógico, conhecendo, né, os jogadores, né? Isso é importante, apesar que no Campeonato Brasileiro a gente conhece todos, né? Mas ter trabalhado com alguns é importante saber, né, alguns caminhos que você pode tomar. É bom, ele já passou os pontos fortes, né, da equipe deles, os pontos onde que tem um pouco de vulnerabilidade, né? E a gente tem que procurar explorar isso para que a gente possa vencer, né? A gente sabe que tem um jogador muito forte, né? Que é com o Keno, um jogador muito rápido, que tenha 1 contra 1 muito bom, e a gente tem que marcar isso. Então, é isso, é importante ele saber, e a gente está preparado, foi passado e agora é só colocar em prática. A Ponte também alternou muito, né, Flávio? Começou bem o campeonato, ficou lá na parte de cima, depois caiu. Mas estava mais para lá do que para cá. Ela continuou mais para lá do que para cá. Não, agora continua mais para cá do que para lá, entendeu? Eu lamento que esse jogo não seja no campo do Palmeiras. Primeiro porque o campo do Palmeiras é maravilhoso. Não, e o Pacaembu não perdeu nada. É um estádio muito velho, o Pacaembu, e o campo do Palmeiras é maravilhoso. E segundo, porque a Ponte não perde lá, né? Até agora não perdeu. Mas lembra quando teve as quartas de final do Paulista? O Palmeiras perdeu lá, tomou lá de acho que 3-0, não foi isso? Isso. E venceu. Não, empatou, não foi empatou? Foi 1-1. Foi 1-1. Não perdemos, não, até agora não. Não, tá tudo mas não tranquilo. adianta, o jogo vai ser no Pacaembu. O Pacaembu eu não sei qual é a história. Acho que o Palmeiras ganhou de 1-0. Acabou, foi eliminado, mas foi 1-0. Foi eliminado, mas foi 1-0. Pode ser. Mas de qualquer forma eu preferiria que fosse lá. Por tudo, né? Por conforto e tal. Claro. De qualquer maneira não adianta. Ainda precisa jogar bola, ele não está jogando nada. Fora de casa não joga nada. Uma vergonha. Um ano vergonhoso da Ponte Preta, sem goleiro, ruim, triste. É pouco provável que amanhã consiga a primeira vitória fora. Ganhou do Atlético Paranaense só fora de casa o ano inteiro. Aí não tem que reclamar também, né? Feia coisa.
Só rapidinho, agradecendo o Fernando Camargo, nosso oráculo, grande jornalista. Ele mandou pra gente aqui, trabalhou com a gente aqui, né? Trabalhou na Band Esportes também, mas trabalhou conosco aqui muitos anos. E o Fernandão mandou pra gente um áudio falando que tá assistindo Gazeta Esportiva e que em 2004, quem venceu o Troféu Mesa Redonda foi o Washington. Coração de Leão. Lembra que ele teve problema no coração e tudo foi mais? Artilheiro, tudo. Foi artilheiro e foi ele, Jadson e Robinho. Os 3 finalistas. A disputa, né? E o Washington ganhou, mas aqui o Vinícius Bocato, isso aqui, ó, o Vinícius Bocato confirmou pra mim, das nossas mídias sociais, o melhor jogador foi o Washington, do Atlético Paranaense, e a revelação foi o Jadson. Valeu, Vini. Valeu, a revelação foi o Jadson. Então, olha só, que curioso. Que o Atlético perseguiu o Santos o tempo todo no Campeonato Paranaense. E olha que curioso, Michele, o Jadson continua concorrendo, pode o Robinho ganhar. Também. O Robinho também. Claro. Aí, não foi um ano legal. Aí é outra coisa, mas que está concorrendo, tá. Só o Washington que parou, mas os outros ainda estão lá. É verdade, aquele campeonato o Atlético perseguiu o Santos muito. Foi. Rodada. O primeiro programa, depois do programa, teve um show do Demônios da Garoa aí no 3º andar. Luxemburgo e quem era? Um jogador, porque o Santos comemorou o título. Eles cantaram. Aí ele foi para Santos para comemorar com a torcida e aí o pessoal atrasou. O Luxemburgo, e eu não lembro qual era um jogador que veio com ele. Subiu no palco. Eles cantaram com o Demônios da Garoa. Tem tudo isso aí no nosso site. Muito legal. Muito legal. Primeira edição, hein? Primeiro ano. Você sabe que eles fizeram uma votação também nas nossas mídias? Qual foi o meu vestido mais bonito? E ganhou da primeira edição. Foi o vestido mais simples que a gente fez aqui na Gazeta. Legal. Acho que eles estavam de sacanagem comigo. Mas tudo bem. Bom, do lado a sua beleza independe de roupas. Tá bom. E vou de biquíni. Do lado do Palmeiras, desculpa, Alberto Valentim. Para, Flávio. Não tem nada com o Celso, credo. O Alberto Valentim ganhou um desfalque importante para as 4 próximas semanas. A quarta-feira do Verdão, você vê com Adriano Dolfi. Amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, o Palmeiras fechou a atividade desta quarta-feira, véspera da partida contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu. Quem conversou com a imprensa antes da atividade foi o técnico Alberto Valentim, por enquanto interino no comando do Palmeiras, uma possibilidade ainda bem distante da realidade para 2018, a efetivação no cargo. Vamos ver o que Alberto Valentim falou sobre essa possibilidade. Estou muito tranquilo. Eu algumas vezes fui interino com essa troca de treinadores e nessa expectativa de quem chegará. Foi assim na primeira vez com o Gilson e está sendo agora com a série do Cuca. Então é muito tranquilo. O que eu procuro passar para os jogadores de verdade é que nós precisamos pensar na Ponte Preta, que é o próximo adversário, porque o Palmeiras precisa disso. Eu sou muito realista para as coisas, de que pode acontecer, de que não pode acontecer. Eu preciso mostrar o meu trabalho para o Palmeiras, não é para a diretoria, para amanhã eles me efetivarem. Eu preciso fazer um bom trabalho para a gente classificar o Palmeiras na melhor condição possível. Agora, que eu estou pronto para ser treinador em qualquer equipe, eu estou pronto, eu não tenho sombra de dúvida sobre isso. Isso é muito tranquilo também em relação à mesma tranquilidade que eu tenho para falar para você que eu não tenho. Não estou me preocupando com o futuro agora, em relação a onde eu vou, qual função que eu vou exercer no futuro aqui no Palmeiras, mas é muito tranquilo também dizer para todos, e é uma coisa minha, que eu estou pronto para ser treinador em qualquer lugar. O treinador falou também sobre a sua linha de trabalho, influências e a proposta de jogo. A Itália, no meu ponto de vista, é uma das melhores fases defensivas de organização defensiva do mundo, tá? Junto com a Inglaterra, junto com a Alemanha. Os outros países, Espanha, Portugal e França, eu acho que fogem um pouquinho dessa qualidade da fase defensiva, só a fase defensiva nós estamos falando. Eu acho que é muito boa. E eu procuro unir o quê? Essa obediência tática, essa referência que eles têm de qualidade na fase defensiva com o talento do futebol brasileiro, com o improviso do jogador brasileiro, com a qualidade técnica do jogador brasileiro. Na entrevista coletiva, Valentim adiantou que é bem possível que utilize a mesma formação na vitória de 3-1 sobre o Atlético Goianiense. Descartou o retorno do zagueiro Mina, ainda bem distante da forma física ideal. Adiantou também que Jean será relacionado para o duelo. O desfalque
será o meia venezuelano Alejandro Guerra, que durante a atividade desta terça-feira sofreu uma queda e aconteceu uma luxação no ombro direito. O jogador vai ficar afastado dos gramados por cerca de um mês. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Guerra machucou, é triste, mas também não estava junto. Umas coisas que eu vou te falar, que não são para dar certo, hein? Pois é. Olha quanta nhaca com esse Guerra, desde que ele chegou aqui, cara. Coisa maluca. Olha só, olha. Ele veio contratado como o melhor jogador da última Libertadores. Mas não rendeu nada. Teve aquele gravíssimo problema com o filho, contusão, cheio de problema particular. Meu Deus do céu. Eu não estou falando que ele está de maldade, porque aí seria... Claro, o cara teve uma luxação, pô, não é? Aquela história do filho foi um desespero para todo mundo. Mas, nossa, tem coisa assim, né? Que engraçado. Parece que tem coisa que flui, tem coisa que não flui. É impressionante. Você falando de energia, meu negócio claro, é absurdo. Claro. E outra coisa, no padrão que nós temos no futebol brasileiro, o Palmeiras fez contratações que era para estar disputando o título. Né? Talvez até com sobra. O Palmeiras era para ser o Corinthians de hoje, com uma certa vantagem na frente. Era o que se esperava, claro. No Borja não vingou, o Guerra não vingou. Acho que o Borja não dá para vingar. Os dois aqui dá para vingar. Mas tem que não rolou. Mas este ano foi... A troca de treinador pesou muito, sem dúvida, mas tem que zerar isso aí, já foi. E eu acho assim, o Palmeiras tem que decidir a vida dele. Ele não pode ficar esperando ninguém. Ficou esperando o Cuca e a coisa não rolou. Então, agora, se é o Alberto Valentim, pessoa, marca agora. Aposta, né? Faz uma aposta. Ou não. Claro. Olha, o cara não é o Alberto Valentim, ok? Então vamos de Mano, ou seja lá quem for. Mas resolve. Mas o Mano falou que vai responder até quinta-feira. Fica a sensação de que, até vamos amanhã. tentar o Mano. Se não der certo o Mano, fica você. Ah, é muito chato. Ok, tudo bem, tá bom. É uma chance ótima para ele. Eu acho que tinha que tentar o Alberto. O Alberto é ótimo, ele é um cara muito estudioso, trabalhou muito tempo na Itália, na Udinese, estudou bastante por lá, e ele é um cara inteligente. Então, não tem problema. A partir do momento que você tiver a oportunidade, não importa se você não era a primeira opção, você vira. Não esqueça o Carille. Ele exatamente foi a opção, isso, tiraram, é trocaram duas opções, depois ele voltou. veio porque não tinha outra condição, não tinha ninguém. Hoje vê se alguém abre mão dele. Aliás, ao contrário, está todo mundo caçando um Carille, né, que é o caso do Palmeiras, está todo mundo querendo... O Palmeiras parece que não está dando valor, então, o fato de ter um Carille lá. Eu acho importante para o Palmeiras resolver logo, seja lá quem for. Vamos ver o resultado da nossa enquete de hoje, que bombou em número de votações. Valeu para todo mundo que participou. Quero ver o que deu, hein? A pergunta era, o que você mais quer ver nesse Campeonato Brasileiro? O que você mais gostaria que acontecesse nesse Brasileirão? O Corinthians perder o título ou o São Paulo ser rebaixado? Põe na tela, Magrão. Põe na tela, Rogerinho. Cadê o resultado? O que é? O Corinthians perder o título. Olha como o povo é mal. É porque, São Paulino, palmeirense e santista votaram nessa daí. Mas eu aposto que muita gente quer ver as duas coisas. O Corinthians perdeu o título e o São Paulo ser rebaixado. Pode apostar. O programa fica por aqui nessa quarta-feira. A gente volta amanhã. O Flávio Prado volta domingo no Mesa Redonda, certo? Um abração. E a gente se vê no Jornal da Gazeta. Até já. Beijo, tchau.